Esse é o programa Fator Paranormal, capítulo 24. Meu nome é Kátia de Gaia, para quem não me conhece, e eu venho, em todos os capítulos anteriores, traçar algo sobre a minha trajetória espiritual e paranormal. Eu gostaria de colocar neste capítulo um pouquinho mais sobre as questões emocionais, as questões afetivas. Porque assim, eu chego a uma conclusão hoje do quanto as questões emocionais, as questões afetivas, as nossas carências nesse setor mexem demais com a gente. E com isto faz com que a nossa vida desande nas outras áreas. Então, você que já passou aí por um problema espiritual ou até mesmo um problema emocional, sabe o quanto isso abala os outros setores da vida. Mas falar de afetividade aqui neste momento traz assim, algumas memórias para mim. Eu não vou aqui salientar o meu problema exatamente, mas eu gostaria de dar algumas pitadas sobre algumas coisas que aconteceram dentro da minha trajetória afetiva e o quanto isso me afetou. Então, de repente, você vai encontrar um link que você também vai poder pensar. Então, digamos assim, teu grande amor, teu primeiro amor, ali na sua adolescência. Então, como que é isso? Você simplesmente esquece de estudar, esquece que tem amiguinhos, para você ficar o quê? O tempo todo só com aquela pessoa. Isto é correto? Não, não é. O que é correto? Quando você está com alguém, independente de qualquer coisa, você manter a sua individualidade, manter as suas atividades, manter a sua vida seguindo normalmente, independente de qualquer coisa. Mas as pessoas hoje em dia, quando elas têm um relacionamento, simplesmente elas mudam. Elas têm uma grande mudança e com esta mudança, ela deixa de acessar os amigos, os contatos que ela tem anteriores a esta relação. E principalmente, esta pessoa, ela passa a ter comportamentos totalmente diferenciados de quem ela é. Ela se torna meio que autômato, né? Um robô, uma pessoa que simplesmente age por osmose daquela relação, do seu parceiro ou da sua parceira. Isto não pode acontecer. Eu digo para vocês que não deve, por uma única questão. Porque muitas vezes a pessoa ela deixa de se reconhecer. Quando termina aquele relacionamento, ela deixa para trás quem ela era, aquela referência importante. Então, eu já passei por isso, provavelmente você já passou por isso. Mas quando a gente tem consciência, a gente não precisa mais passar por isso. Os relacionamentos afetivos verdadeiros, reais, eles não precisam te modificar, como você também não pode, não deve modificar o outro. Para pensar que quando você conhece alguém, aquele alguém você conheceu daquele jeito. Então, você vai querer que aquela pessoa, ela tenha aqueles atrativos que te levaram para ela. Então, quando deixa de ter, aí você desapaixona, você perde o interesse. E aí entra no quê? Naqueles relacionamentos que eu tenho certeza que você já teve, né? Traiu ou foi traído? A traição, na verdade,
é um componente de ajuste da pessoa, porque é um comportamento, é um padrão. Você não trai a outras pessoas, você trai a si próprio. Eu sei que eu já devo ter falado isso lá atrás, mas eu gostaria de deixar isso muito claro, porque as pessoas que são traídas, elas se tornam amargas, elas se tornam magoadas demais. E, sabe, a gente precisa aprender a contornar esta situação e aprender com esta traição, de que na verdade você abriu portas para que acontecesse isso. Então, quando você é traído, quando você trai, você está quebrando com alguns votos seus pessoais. Você está deixando de passar crédito ou de dar credibilidade ao outro. Isto acontece quando você se torna uma pessoa que você não é. Uma pessoa que cobra demais, faz cobranças, demais, ou está num ponto onde, em desvantagem, você deixa o outro realmente ser além, estar além daquilo que você possibilitou. Então você dá poder para o outro agir sobre você de uma forma desrespeitosa. Pense nisto. Uma outra questão é você lidar com pessoas que têm vícios. Seu parceiro, sua parceira tem vícios, tem problemas emocionais, ou é um dependente químico, ou é uma pessoa que sofre de um problema de alcoolismo. Enfim, qualquer situação assim. Você já se viu nesta situação? Você parou para pensar quantas desculpas você dá por esta pessoa perante aqueles que você conhece? Você passa a viver uma mentira. Você passa a ficar o tempo todo se desculpando pela outra pessoa. Você não precisa fazer isso. Se esta pessoa não quer ajuda, não adianta você fazer o máximo melhor possível, porque esta pessoa ela tem que querer ajuda, querer mudar, querer parar, querer ter outros comportamentos. Enfim, é muito difícil conviver com pessoas que têm este padrão, viciante. Eu me lembro numa ocasião que eu tinha uma relação afetiva com uma pessoa que, dentro da minha visão, é alcoólatra, mas a pessoa nunca aceitou isto. E esta pessoa, às vezes, erguia a voz, e por estar na minha casa, eu dizia: jamais grite na minha casa, porque na minha casa não doeu. Ou qualquer tipo de comportamento desrespeitoso, ou nada educado, ou aquela pessoa que era irritadiça demais, nervosa demais, tinha certas atitudes mais agressivas. Eu não permitia que esta pessoa fosse além dos limites que eu impus a ela. Porque assim, quem coloca limites é você. Se você não coloca, esta pessoa ela vai ultrapassar, sim, qualquer limite. Porque ela não tem noção. Uma pessoa que ela tem estes padrões, ela vai além. E o pior é que essas pessoas passam a ter um comportamento baseado na mentira. Eles precisam mentir o tempo todo. Eles precisam criar o tempo todo desculpas. Eu acho que deve ser assim, muito ruim viver desta forma. Eu convivi alguns meses com algumas pessoas, porque ninguém é perfeito, E eu já passei por algumas pessoas que tinham alguns vícios. E
eu vou dizer que eu não quero isso para minha vida, eu não aceito isto para mim. Eu sou uma pessoa que eu não tenho vício nem por uma bala, sabe? Até o horário de remédio eu esqueço, então eu não crio esses padrões rotineiros. Então, eu não estou aqui dizendo que é errado você ter a sua rotina com certas coisas, mas eu sou uma pessoa que eu não me apego. Então, eu acho que é muito complicado conviver com pessoas que têm apegos, que têm esses vícios, porque elas acabam deixando as outras pessoas que estão ao redor dela também doentes. E estas pessoas, se elas não tomarem cuidados, elas podem adoecer muito mais do que o próprio doente ali ou aquela pessoa viciada. Pense nisso. E outro padrão também é uma pessoa que sofre aí de distúrbios mentais, um psicopata, uma pessoa de mente retrógrada e depressiva. Conviver com estas pessoas não é fácil também. Te adoece sim e te eleva a altos índices de tristeza, de padrões nocivos. E aí eu te digo, o que fazer? Escolha ficar bem, escolha estar bem. Às vezes as pessoas acham porque somos espiritualistas, nós somos obrigados a conviver com essas pessoas baseado no karma. O karma é da pessoa. A pessoa que tem que aprender a sair do vício, a sair desses padrões. Você não é obrigada a conviver com isso, para dizer que você gerou este karma e você tem que ser alguém que vai tirar esta pessoa disso. Então pense bem, no momento que você começar um relacionamento ou tem um relacionamento com pessoas que passam a gerar esses comportamentos, você não é obrigada, não é obrigado a conviver com estas pessoas. Ponto. Bem, este foi o capítulo de hoje. Espero ter ajudado você e que nós possamos, no próximo capítulo, seguir por outros pensamentos, outras vivências. Até lá. Tchau, tchau.